A verdade de cada um. Então, aí foi quando eu assisti aquela negociação incrível. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Se falar em tanto dinheiro, e tanto dinheiro, entre o meu sogro, o senhor Álvaro, e aquele empresário que estava comprando um iate usado. Se fosse novo, então, um iate usado. E ele era o intermediário da negociação. Vi quando eles combinaram que o restante do pagamento, e que grana, hein? 200 mil euros. O restante do pagamento seria feito aqui no Brasil. Os 200 mil euros. Seu Álvaro, de certa forma, ele havia se simpatizado muito comigo. Ele tinha gostado de mim. Então ele queria me integrar num negócio, um negócio que eu não tinha feito, mas eu havia apenas assistido. Eu tinha visto acontecer. Eu teria uma comissão. Pequena comissão, é verdade, mas que por mais ínfima que pudesse ser, já era bem mais alta do que eu ganhava na ótica, lá com o meu querido amigo senhor Osmar, meu patrão e amigo, e tão importante na minha vida. E já vocês saberão muito mais do senhor Osmar. Ele volta, e volta com tudo nessa história. Os valores eram altíssimos, para mim, nossa, sem medida. De início, eu até quis declinar, recusar a proposta feita pelo seu Álvaro. Eu não me achava merecedor, porque eu não tinha feito nada no negócio. Eu apenas estava presente na hora da negociação. Então eu fui, sei lá, um talismã? Talvez. Era o máximo que se podia ver em mim. Mas o senhor Álvaro, ele me queria participando. Até porque ele via progresso entre mim e a Virna. Ele percebia que a filha estava ligada em mim. A Virna estava gostando de mim. E por que não? Eu já estava tendo um querer muito bem por ela. Então ele queria participando, e ele estabeleceu: Alexandre, eu vou ter que ficar por aqui na Polinésia por mais uns dias. Eu tenho um monte de coisa para resolver com relação à compra e venda de alguns barcos. E depois eu vou ter que passar por outros países da Europa. E o empresário que você viu, ele me fará o pagamento do restante do dinheiro lá no Brasil. E será em espécie. Ele vai pagar em dinheiro. 200 mil euros. Eu preciso de um homem da minha confiança para fazer o recebimento por mim. E você, Alexandre, é esse homem. Você é homem para isso. E é justo até que você ganhou a comissão. Ainda não é muito, mas você vai ficar com pelo menos 1%. 1% é teu. Ou seja, 2 mil euros. Senhor Álvaro, senhor Álvaro, eu agradeço a sua confiança, mas olha, não precisa pagar nada. Eu farei isso pro senhor com muito prazer. Sabe, eu estava naquele momento de querer conquistar o homem. Eu estava chegando, namorando a filha dele, querendo ganhar um sogro. Não precisa pagar nada, não. Farei isso pro senhor com muito prazer. Não, nada disso. Você aprenderá aqui comigo, nada de graça. Quando você fizer, você ganha. Tá bom? Não é muito, mas vai começar assim. Nossa, não era muito. 2 mil euros. Meu Deus do céu. Tudo bem que naquela época o euro tinha um outro valor. Não é o valor que se tem hoje, mas já era uma moeda muito forte. Assim foi. 2 dias depois, eu e a Virna voltamos da Polinésia Francesa, que agora inclusive eu já sabia do que se tratava. Você vê que viajar é cultura na veia, é cultura na prática. Mas veja, as coisas quando tem que acontecer, elas acontecem mesmo. O empresário que comprou o iate do meu sogro, ele era um homem seríssimo, mas ele se atrapalhou na sua volta para o Brasil. A volta dele estava prevista por um determinado dia, não deu certo. E o dinheiro que deveria ter sido pago no prazo
de uma semana a contar daquela conversa com meu sogro, atrasou. O pagamento não saiu na data. E esse tempo, exatamente aí é que está o problema. Esse tempo foi crucial para que tudo acontecesse. Sim, porque se tudo tivesse acontecido no prazo previsto, eu não teria tido tempo de dar com as línguas nos dentes. Eu teria feito o recebimento e, enfim, acabou a conversa. Não foi o que aconteceu. Eu me achei o máximo. Sabe quando você se vê assim participando de uma grande negociação? Eu me achei assim, me chamavam de príncipe, eu me achei o próprio. O príncipe. O cara, o magnata. O magnata. E aí, me achando o máximo e o magnata, eu queria contar vantagem. Afinal de contas, eu ia receber de uma vez só 200 mil euros. Eu ia ganhar de uma vez só uma comissão de 2 mil euros. Era muito dinheiro. Então eu estava contando para minha irmã. A minha irmã, eu sempre tinha a honra e a felicidade de contar as coisas para elas, porque essa irmã era mais velha que eu, 4 anos, e ela durante muito tempo cuidou de mim como se fosse a minha mãe. Então eu tinha assim um orgulho grande. Eu considerava essa irmã demais. Eu estava contando para ela a minha vantagem, porque é isso, olha, e aquilo. E nessa hora chegou um primo de nome Danilo. Eu quis mudar de assunto quando eu vi o Danilo, mas a minha irmã, que apesar de ser mais velha que eu, era de uma pureza extrema, talvez, quem sabe, até fosse mais inocente do que eu ainda, ela falou pro Danilo, pro meu primo. E esse meu primo, ele se mostrou feliz com o meu progresso e sabia que eu estava muito bem encaminhado na vida. Só que esse meu primo, ele não tinha lá uma boa história para contar. Ele tinha montado em sociedade, um pouquinho antes, ele tinha montado uma escola para treinar seguranças. Ele tinha uma empresa que fornecia seguranças e montou uma escola para preparar seguranças. Mas acabou não dando certo, nem a escola e nem a empresa, porque entre os professores do curso dele, do curso de segurança, havia gente suspeita. No meio tinha gente suspeita. E depois se confirmou que eram bandidos mesmo. Então a escola de segurança, a empresa de segurança, acabou não apenas sendo fechada, mas sobrou até processo para o Danilo. Ele ficou fichado na polícia, porque tinha bandido misturado no meio dessa história. Então, ele não tinha lá uma história assim, estão me entendendo? Era meu primo, filho do meu tio, irmão do meu pai. Era meu primo, primo de sangue, primo irmão, mas não tinha uma boa história. Bem, dias depois, o meu primo, o Danilo, ele voltou lá em casa com a ideia pronta. Sabe quando a pessoa chega com a ideia? Alexandre, e aí? Você recebeu já aquela grana? Não, ainda não, Danilo. Pô, Lê, eu estive pensando, eu não acho legal você ir sozinho, não. Não acho, não. É muito dinheiro, cara. Você sabe lá o que... Ih, você nem sabe o que é isso, né? 200 mil euros? Ih, rapaz, dinheiro. Isso é muito perigoso, cara. Eu vou com você. Eu tenho experiência nessa área. Danilo, não precisa. Você não sabe, eu vou com um carro blindado que tem lá na casa do meu sogro. Não tem erro, o carro é blindado. Larga de ser bobo, rapaz, pra bandido. Bandido, não existe carro forte pra bandido, carrinho blindado. Larga de ser besta. Eles não estão nem aí para isso. E outra coisa, não precisa me dar nada da sua comissão, não quero nada, não. É só mesmo pra te dar uma força, te fazer companhia. Que isso, primo? Nem me passou pela cabeça. E que, para ser sincero, é uma comissão, sei lá, até pequena, né? Não, mas eu não quero nada, não, fica tranquilo. Eu sei, mas sabe o que é, Danilo? Isso é uma missão que me foi confiada pelo meu sogro. Quer dizer, nem meu sogro ele é ainda, ele é o pai da minha namorada. E eles não querem assim mais ninguém pelo meio, você entende?
Não precisa falar nada. Não precisa falar nada pra ninguém, não. Eu vou na boa com você, mas sozinho você não vai. Vamos junto. Você me pega na rua, depois de ter saído, e depois você sabe que eu conheço os caras. Se alguém se meter a besta, eu tô junto. É melhor você estar comigo. Sinceridade, eu não gostei da atitude do meu primo Danilo. Eu decidi, eu vou fazer tudo sozinho. E assim eu já estava procedendo. No dia do pagamento, que atrasou devido à viagem do homem, no dia do pagamento, Virna, a minha namorada, me ligou na ótica. Fui para casa dela. Lá a Virna me fez trocar de roupa, vestia até um terno. Eu não usava terno, eu vestia até um terno para fazer o recebimento. E a Virna iria comigo. Mas justo na hora que nós íamos sair, chegou aquela sua tia. E ela teve que fazer sala para tia. Enquanto que eu saí sozinho com o carro blindado, e a Virna correu atrás de mim e me fez 1000 recomendações. Não para ninguém, não esquece, a blindagem do carro é a máxima permitida, você tá seguro, mas não me abre a porta, você não para ninguém. O segredo é não abrir a porta do carro, nem vidro. Aliás, o vidro você nem consegue, porque é muito pesado, você não vai conseguir abrir, tá? Boa sorte, vai com Deus, tchau, te amo. Quando eu saí da casa da Virna com o carro blindado, eu levei até um susto, porque assim que eu saí da casa, eu não tinha andado nem 2 quarteirões, olha o Danilo, meu primo, sinalizando no meio da rua sem parar, assim, o Danilo, meu primo, sinalizando no meio da rua. Como ele havia adivinhado? Ele quase se jogou na frente do carro. Ele se jogou mesmo na frente do carro assim. Eu até tive que frear meio bruscamente. Parei, afinal ele era o meu primo, filho do irmão do meu pai, primo irmão. Ô Danilo, o que foi? Cara, você aqui? O que você tá fazendo? O que eu faço, primo? Você tá louco? Você vai receber o dinheiro sozinho? Não, vou com você de companhia. Ainda bem que a sua irmã me avisou. Ela te avisou? Vambora. Dá uma olhadinha aqui. Trouxe até uma arma pra defesa, que eu não sou besta. Tá vendo? Nossa, Danilo, não vai precisar. Você tá louco, primo? Não vai precisar de pistola nenhuma. Não vai ser necessário. Ah, rapaz, quem manja de segurança aqui sou eu. Eu tive a empresa. Eu sei o que eu tô fazendo. Sou treinado para isso. Vamos. Agora sim. Agora nós vamos numa boa. Olha, não teve jeito. O meu primo Danilo dentro do carro blindado comigo. Ida pro recebimento tranquila. Apenas eu notava o meu primo sempre no retrovisor. Inclusive ele pegou o retrovisor interno, ele combinou, esse retrovisor interno do carro é meu. Você vai dirigir baseando-se apenas nos retrovisores externos. Isso é a primeira lição da segurança. Você está indo receber um dinheiro, então você não usa o retrovisor interno, é meu. Os externos são seus, tá? Tá bom. Chegamos na casa do empresário. Eu entrei na casa do empresário, mas nem desci do carro. Ele mesmo colocou a mochila com o dinheiro no porta-malas do carro. Se faz necessário que eu diga, porque muita gente me questiona nesse momento, porque não fizeram esse pagamento via conta bancária. Era muito mais simples. Motivo é que uma parte do pagamento foi feito por conta bancária. Essa foi realizada assim. Mas essa outra parte do dinheiro era não declarada. Não declarado o dinheiro. Esse dinheiro havia sido ganho por fora pelo empresário e juntado em espécie e usado em espécie entre pessoas muito endinheiradas.
essa prática do pagamento em espécie não é incomum. Pelo contrário, acontece bastante. Quando você vê alguém pagando assim dinheiro grande valor, é gente rica. Normalmente eles fazem isso. Outra coisa, mas você não conferiu o dinheiro, você não conferiu a grana? Não. Era gente de confiança um do outro. Essa contagem do dinheiro era feita posteriormente e qualquer diferença, que era raríssima de acontecer, quando acontecia, era acertada depois. Então meu tempo de permanência com o carro no interior da casa desse empresário foi mínima. Olha, não chegou a 5 minutos. Foi o tempo de eu entrar, parei, ele abriu o porta-mala, colocou a mochila, tchau, obrigado, um abraço, tchau, deu um abraço em fulano, não deu 5 minutos. Caminho da volta. Capítulo Caminho da Volta. E aí tudo se complicou. E aí foi que tudo se deu. Aí foi que tudo aconteceu. No caminho da volta, depois de eu ter andado com o carro uns 3 quilômetros, quando eu virei, já era noite. No caminho da volta, já tinha escurecido e bastante, já beirando as 8 horas da noite. No caminho da volta, quando eu virei naquela rua, eu encontrei 2 carros atravessados na frente. Não tinha como eu passar. 2 carros atravessados na rua na frente. Senti um frio que correu no meu corpo. Mas eu me lembrei, o carro tinha blindagem máxima. O que a vila me recomendou, não se podia abrir a porta. Eu lembrei e falei pro primo, não abre a porta, Danilo. Não abre a porta, Danilo. Você tá louco, rapaz? Os caras têm fuzil, rapaz. Ele foi falando assim, você tá louco, os caras têm fuzil, rapaz? E foi abrindo a porta. Quando eu quis gritar com o Danilo, os caras já tinham invadido o carro e me dominaram. O meu primo já tinha praticamente saltado para fora e foi dominado e foi levado para o carro deles. Eu permaneci no mesmo carro, mas não mais na direção. O carro agora foi dirigido por um dos bandidos. Mais à frente, eles pararam, pegaram a mochila que estava no porta-malas com o dinheiro e passaram para o carro deles. Me conduziram ainda no blindado por uma estrada erma. E aí, quando eu vi aquela estrada erma, de chão batido, de noite escuro, sem uma luz acesa naquela estradinha, eu pensei, vou morrer. Eu tinha a mais absoluta certeza de que me matariam ali. Sabe quando você tem... Olha, eu cheguei a pensar nos parentes meus que tinham falecido. Veio na hora a minha avó. Veio a minha avó na minha cabeça, Dona Eulália. Veio a minha avó, que foi tão cuidadosa e carinhosa comigo. Veio a minha avó. Dali a pouquinho eu lembrei de um tio. Sabe, eu comecei a pensar nas pessoas que haviam falecido da família, porque eu tinha certeza que muito breve eu iria conhecer o outro lado do mistério. Eu estaria com essas pessoas. Nessa estradinha pararam um carro e um dos bandidos me apontou um revólver e ia falando para mim, desce. Mas no que eu ouvi a palavra desce, no que eu fiz aquele movimento para descer, eu só senti um tiro certeiro no peito. Foi um tiro certeiro no meu peito. O solavanco foi tão forte que eu estava fazendo um movimento assim de levantar, eu caí para trás. Eu caí. Tiro certeiro no peito. O solavanco foi tão forte que eu caí. E escutei quando esse sujeito gritou:
Acertei no coração. Foi um tiro bem no coração. Acertei no coração. Ainda fiquei um tempo esperando a morte. Quem sabe a chegada da minha avó, quem sabe a chegada do tio, ver como é que era do outro lado. Mas zonzo ainda, quieto no lugar, os bandidos foram embora. E eu continuei zonzo. Mas vivo, será que eu morri? Sabe quando você pensa, será que é assim? Morri? Levei o tiro no peito, senti aquele peso, aquele solavanco, caí. Foi aí que eu me lembrei. Eu estava com um colete à prova de balas. Quando eu troquei de roupa na casa da Virna, ela exigiu que eu colocasse aquele colete que pertencia ao pai dela, um colete que, segundo ela, foi comprado em Israel. Foi aquele colete que salvou a minha vida. Salvou a minha vida para que eu pudesse contar a história. Mas tudo tinha sido se consumado. Agora, tudo tinha acontecido. Lógico, o dinheiro foi levado, foi roubado. E atenção, apesar de eu ter contado essa história com todos esses detalhes, eu me tornei a principal suspeita. Eu? Um amigo do meu sogro, que era investigador de polícia, inclusive esse investigador, eu tenho certeza que ele ganhava um dinheirinho por fora do meu sogro. Ele trabalhava muito pro meu sogro. Ele cismou. Esse policial, investigador de polícia, cismou comigo. O príncipe fez isso. Foi o príncipe, não tenho dúvida. Eu contava a minha versão. A minha versão era real, a única, a verdadeira, como eu contei para vocês. Falava inclusive de como meu primo entrou na jogada, mas era tudo tão inverossímil. E para complicar tudo, meu primo, que poderia me salvar, ele acabou sendo morto pelos bandidos. Meu primo, o Danilo, foi morto pelos bandidos. Complicou. Ele talvez pudesse me defender, digo talvez, porque era evidente que o meu primo tinha tramado tudo. Mas quem sabe ele dissesse, o Alexandre é inocente, meu primo é inocente, simplesmente até porque isso era verdade. Mas ele não ficou para contar a história. Ele foi morto pelos bandidos. Os bandidos foram presos, não demorou muito. Os bandidos foram presos. Também com a ajuda desse investigador, e ele envolveu grande parte da civil, o pessoal até de roubo a banco entrou na história. Os bandidos foram presos. Mas vocês estão pensando que os bandidos me ajudaram? Nada. Me complicaram ainda mais. Para os bandidos, tanto o meu primo como eu sabíamos de tudo. Para os bandidos. Mas então, por que quiseram matar os dois? Se eu e o meu primo sabíamos de tudo, então por que eles quiseram matar nós dois? Justamente por isso, queriam ficar com o dinheiro e queriam se livrar de dois, entre aspas, possíveis sócios na partilha. Mas aí me defendi. Ora, então se eu sabia, por que fecharam o carro, realizaram um sequestro comigo? Bastava apenas, se eu sabia, bastava apenas que eu dirigisse o carro para onde eles queriam. Pronto. Eu era do time, eu faria exatamente o que eles queriam que eu fizesse. Retrucaram, dizendo que a simulação do assalto salvaria a pele de todo mundo. Não houve saída. Não houve saída.
com a influência desse investigador de polícia, eu acabei preso. Inocente, mas eu acabei preso. Não me conformava. Eu que tanto queria ter vencido na vida, eu que tanto me aproximava de uma virada na minha vida, preso, eu não me conformava. Foi exatamente na cadeia, na prisão, que volta a cena. Eu falei que falaria muito dele. O senhor Osmar, o patrão, o dono da ótica, ele volta a cena. Só essa alma boa do senhor Osmar para me ajudar. Numa visita feita ao presídio, Príncipe Alê, eu sei quem você é. Ainda que eu seja o único, eu confio em você. Confio. Eu confio em você, porque eu sei reconhecer seus olhinhos azuis inocentes de menino. E creia, eu vou tirar você daqui, menino Alê. Eu vou tirar você daqui, príncipe. Não tem prova nenhuma contra você. E ainda lhe deram um tiro no coração. Quiseram te matar. Deus é que não permitiu, menino Alê. Eu vou te tirar daqui, porque eu sei quem você é. Eu confio em você. E creia, quando você é inocente, como eu havia sido, Deus sempre manda um anjo para te ajudar. Deus não esquece de você, porque Deus, conforme me disse depois um profeta, esquadrinha seus rins, seu fígado. Deus te conhece no detalhe. Deus conhece cada célula que você tem. Você pode enganar o mundo, mas Deus você não engana. Deus te conhece na intimidade. E Ele mandou aquele anjo chamado Osmar. E foi o senhor Osmar que tinha suas posses. Ele era dono de uma bela ótica com 2 filiais. Ele contratou um excelente escritório de advocacia para me defender. O escritório conseguiu a testemunha cabal a meu favor. Olha o que eles fizeram. Num ponto de táxi, encontraram um taxista que assistiu a cena do meu primo praticamente se jogando à frente do carro e me parando. Esse taxista, que eu nem imaginava que existisse, viu tudo. Mas não é Deus? O que você acha? Eu nem imaginava que esse taxista existisse, mas ele assistiu tudo, do ponto de ônibus dele, do ponto de táxi dele, ele viu tudo. Naquele tempo, havia muito menos câmera pela cidade. Mas esse taxista confirmou com o seu depoimento a minha versão. E foi fundamental para que o processo fosse arquivado. O meu processo fosse arquivado. Foi ele, seu Osmar, que me tirou da cadeia. E no dia de eu sair, eu dei um abraço tão sincero nele, mas tão verdadeiro. Eu abraçava, batia nas costas dele e dizia: Senhor Osmar, o senhor é um pai para mim, um anjo enviado de Deus. Um anjo que Deus mandou para me tirar da cadeia. Príncipe, só fiz o que o príncipe merece. Vambora, viver sua vida, ser livre, você merece. E ele fez mais por mim, fez muito mais por mim. Aos poucos, ele convenceu a Vina da minha inocência, com um argumento simples. Esse argumento dele, depois que foi comovente, emocionante,
depois virou até motivo de um riso. Disse o senhor Osmar para Vina: bandido nenhum no mundo, Vina, pede para levar um tiro no coração. Me perdoa. Nenhum bandido pede para levar um tiro no coração para dissimular um crime, Vina. Esse tiro no coração apenas revela toda a nobreza do príncipe. Não o condene pelos erros alheios, por favor. Eu conheço o meu menino. Eu conheço o meu menino. Foi assim que ele me defendeu. Não o condene pelos erros alheios. Vina nesse dia chorou e em seguida me ligou para me pedir perdão. E eu a perdoei. Mesmo assim, nós ficamos um tempo sem nos ver. Nesse período, muita coisa mudou. Olha o que aconteceu. O senhor Álvaro, o pai de Vina, também errou. Até os grandes erram. Ele fez compras erradas de barcos, de iates, sei lá. Se endividou. As vendas ficaram ainda piores. Muito prejuízo. E o que parecia impossível acabou acontecendo. O pai da Vina foi à falência, ele quebrou. O comerciante de barcos quebrou. Até ele quebra e quebrou, porque assim é a vida. Se de um lado isso foi triste, por outro teve o seu lado positivo. Seu Álvaro, quebrado, ele se tornou mais humilde. E aí, mais humilde, ele pôde prestar atenção na minha conversa e me ouvir a minha versão sobre o assalto, o que ele se negava, porque ele só se deixava levar pela opinião do tal do investigador da polícia. Finalmente ele entendeu que eu era inocente. Afinal de contas, qual é o bandido que para dissimular um crime pede para levar um tiro no coração? O tiro foi dado bem no coração. O colete foi quem me defendeu. E o melhor da história vem agora. O melhor da história eu deixei para esse momento. Eu e Vina, contrariando todas as previsões, nós nos casamos. Eu e Vina nos casamos. E seu Osmar, além de meu padrinho de casamento, ele também se tornou padrinho do nosso primogênito, o meu filho Marcelo, que nasceu com os mesmos olhos azuis que eu tenho. Seu Osmar, ele brincava, tem uma explicação para tudo, diz ele. Alê, meu príncipe, você é que deveria fazer da sua amada uma princesa. Por isso, você teria mesmo que ser o protagonista dessa história. Você é o príncipe e teria que fazer dela a princesa. E foi assim. Presta atenção. Hoje, eu e Vina temos uma loja de mobília externa para grandes casas, mansões mesmo. Especialmente vendemos decorações, mobília, decorações para piscina. A nossa loja vai muito bem. Justiça se faça. Quem abriu essa porta foi o seu Álvaro, o próprio pai da Vina, que tem um amigo antigo que é fabricante desse tipo de mobília para piscina. A gente trabalha e tem uma loja que, graças a Deus, prospera muito com isso. Hoje, quando conto a minha história, eu faço questão de destacar que Deus colocou na minha vida um anjo, seu Osmar. Mas veja o que é a vida. Seu Osmar hoje está com 82 anos. E até pela opção sexual da vida dele, ele não tem família. Estaria sozinho. Mas a nossa amizade, ela cresceu e prosperou de uma forma. Eu devo tanto, mas
tanto pro senhor Osmar que ele é meu pai amado hoje. Eu até o chamo de papai. E ele disse que é um orgulho ser o pai do príncipe. Mora comigo, com a Vina e com os netos. Ele considera os filhos dele, meus filhos, os netos dele. Mora aqui com a gente. E assim será até assim será. Essa era a história que eu tinha para contar. Dizem muita gente que é uma história muito bonita, a história do príncipe. Você sabe que esse apelido ficou tão forte comigo que até na cadeia me chamavam de príncipe. Foi o investigador que espalhou que eu era o príncipe. Até teve uns engraçadinhos que tentaram pro meu lado lá na cadeia. Vocês estão me entendendo? Ah, o príncipe deixa com a gente. Ainda bem que até nessa hora Deus manda o nosso defensor. Obrigado, coronel. Queria que você comentasse. Queria que você mandasse o seu comentário, porque a minha história tem a sua importância, mas ganhará muito mais luz diante do seu comentário. E mais um pedido, por favor, não se esqueça, se inscreva no canal. Vai ganhar força, vai dar pujança ao canal. E aí o Paulinho vai receber mais histórias, vai contar mais histórias, assim, iguais às minhas, ou muito mais bonitas do que as minhas. Se inscreva, entra YouTube /Paulinho Boa Pessoa, se inscreva no canal.